Olá, querido. Estou aqui mais uma vez para liberar para você uma palavra de esperança, uma palavra de fé para o seu coração. Os dias não são fáceis, mas sabemos que há um Deus que está no controle de tudo. Lendo a palavra de Deus, eu descobri que a palavra do Senhor, ela tem um poder de nos trazer esperança, de nos dar fé, de acreditar que tempos melhores estão por vir. Fique comigo aqui até o final, que eu quero alegrar o teu coração. Eu quero dar dose de ânimo para você começar a enxergar a vida por outra ótica. Aqui em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 25, diz o seguinte: a ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Essa ansiedade que Salomão está falando não é a patologia, é a ansiedade de preocupação, a ansiedade de incredulidade, de desconfiar das providências de Deus. Esse tipo de ansiedade, ele se torna pecado. Nós não devemos duvidar das providências do Senhor. Certo que em tempos de crise a nossa fé é testada. Em tempos onde nós estamos no deserto, Deus vai descobrir para onde o nosso coração vai se direcionar. É no tempo de crise, no tempo de caos, no tempo de medo, que nós vamos revelar se o que nós pregamos nós realmente vamos viver. E eu percebendo essa palavra, eu descobri que quando a gente libera uma palavra de esperança para uma pessoa, o coração dela se enche de fé, e ela começa a acreditar que vai dar certo. Nós precisamos ter pessoas assim do nosso lado, pessoas que estejam perto de nós, que não sejam pessimistas, pessoas que acreditem que há um futuro melhor para nós. Mesmo que a nossa ótica humana, mesmo que a lógica humana diga que vai tudo acabar, que a economia vai estourar, que muitas pessoas vão morrer, nós precisamos ter fé nesse momento. Precisamos acreditar que Deus está no controle de tudo. Quando a gente conhece o Evangelho, falando aqui de palavra que traz alegria, a gente percebe que os nossos pecados, ele nos prende, ele nos traz medo, ele nos escraviza. E a gente ouve falar do Evangelho, a gente escuta falar do Evangelho, e a gente começa a crer. E o que eu quero provocar você, o que eu quero mostrar para você, que em Mateus 24 diz que por se multiplicar a iniquidade, por se aproximar da volta de Jesus, o que eu estou vendo? Que muitas pessoas estão abandonando a Deus, não estão permanecendo em Jesus Cristo, estão indo embora como o filho pródigo foi, e outras que estavam longe estão começando a se aproximar de Deus. Nesse tempo de caos, muita gente está se aproximando de Deus, outras estão indo embora. E a Bíblia nos alerta, porque para o cristão é vigiar, para o que não é cristão é se converter. Então a Bíblia nos alerta a vigiar, a nós permanecermos em Jesus Cristo. Por quê? Porque quando a gente permanece em Jesus Cristo, tudo que nós pedimos, Deus nos dá. Como assim? Porque se eu estou unido com Cristo, é porque as palavras de Jesus, as notícias de Jesus estão dando certo com as minhas opiniões, com aquilo que eu acredito. Então eu começo a pedir, não para mim, eu começo a pedir para as pessoas. Eu começo a orar a Deus para que família seja abençoada, para que a necessidade de família seja suprida. Eu começo a orar a Deus para que pais de família consigam achar emprego em meio ao caos, consigam trabalhar, consigam o pão de cada dia. E quando eu estou unido com Cristo, as minhas intenções, os meus sonhos são coletivos. Eu começo agora a sonhar pela minha família, eu começo agora a sonhar pelas pessoas, e eu começo agora a ter fé e acreditar que Deus vai ouvir a minha oração. Então as pessoas, muitas delas estão abandonando a Deus. E o teu desafio, o meu desafio, o nosso desafio é permanecer acreditando, é permanecer em Jesus Cristo. A Bíblia diz em João capítulo 15, ela repete essa palavra várias vezes, que esteja unido com Cristo. Nós temos que estar unidos com Jesus. Agora olha só o que acontece. A Bíblia me fala que quando eu estou unido com Cristo, aqui no versículo 7 do capítulo 15 de João diz o seguinte: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Ou seja, se eu estiver unido com Cristo, nesse momento de pandemia, nesse momento de caos, nesse momento de medo, tudo que eu pedir, Deus vai me conceder. A Bíblia diz que
Se nós somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, imagina Deus que está no céu. Ou seja, o Deus é o nosso Pai, o nosso Abba Pai. Ele quer nos dar aquilo que nós vamos pedir para Ele. Mas por que Ele vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo? Porque nós vamos estar unidos com Ele e as palavras dEle vão estar em nós. Se a palavra de Deus estiver em mim, eu vou pedir a Ele coisas coerentes com sua palavra. Aí você fala, tem coisas que eu peço para Deus e Deus não me concede. Por quê? Porque lá em Tiago fala que nós pedimos, mas pedimos maus. Por quê? Porque nós pedimos para os nossos próprios interesses. E Deus não trabalha na parte individual. Deus trabalha no coletivo. Agora, quem não ficar unido com Cristo, no versículo 6, diz o seguinte: será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Nós temos duas visões. Aquele que está unido com Cristo, tudo o que Ele pede, Deus concede. Agora, aquele que não está unido com Cristo, ele será juntado como palha seca e vai ser jogado no fogo e vai ser queimado. No começo do texto que eu li aqui de Provérbios, disse que a ansiedade do coração, ela pode abater alguém. Eu vejo muitas pessoas abatidas, desesperadas, nesse momento. E talvez você que está assistindo esse vídeo, talvez você vai se encher de esperança, porque eu estou liberando para você uma palavra. E aqui diz, uma palavra boa traz alegria. Sabe o que significa o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia, do início ao fim. Ou seja, não importa o momento que estamos vivendo, o Evangelho é a boa notícia para cada um de nós. Ou seja, quando eu conheci Jesus Cristo, eu estava preso num lamaçal de pecado. E essa boa notícia vem para me falar que eu fui salvo por Jesus Cristo. E quando eu confesso a Ele com a boca e creio com o coração, eu sou alcançado por essa misericórdia. Agora, não importa o que tem ao meu redor, não importa o caos que vai vir, os meus olhos estão fixos em Deus. Eu acredito no que Deus tem sobre a minha vida. E a Bíblia diz que vai acontecer muitas coisas no princípio das dores. Vai vir doença, vai vir guerra, nação contra nação, coisas terríveis como esse do caso da Isis Helena, de uma criança que foi morta. Uma mãe enterrou a criança, coisa de você ficar olhando assim, porque a Bíblia diz que o amor de muitos iria se esfriar. Olha só, uma mãe fazer isso com a filha. A gente vê doenças incuráveis, a gente vê nação contra nação. Ou seja, você tem que permanecer em Cristo, porque Cristo está perto de voltar. E se Ele voltar e nós não estivermos vinculados com Ele, nós vamos ser jogados no fogo, como está dizendo aqui a palavra. Mas se eu estiver com Ele, ainda que eu morra, eu vou viver. Porque João 11 diz que aquele que crê em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. Então a boa palavra, ela traz paz para nós. E se você sofre de ansiedade, de medo, você se apavora com as notícias ruins, se desapegue delas e comece a se apegar com as notícias boas. A notícia boa que eu tenho para você é que Deus está no controle de tudo. A Bíblia me mostra que nem o justo mendigará um pão. Deus não permite que o seu povo mendigue um pão. E quem que é o justo? Aquele que acredita no sacrifício de Jesus Cristo, aquele que confia no que Cristo fez, ele é justificado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Por isso você precisa permanecer em Cristo. A palavra que eu quero que você coloque no teu coração é permaneça em Cristo. Porque se você não permanecer em Cristo, as preocupações dessa vida vão te deixar ansioso, vão te deixar com medo, desesperado, desconfiando das providências de Deus. Isso é uma coisa que eu sei de verdade, é que Deus está no controle da minha vida. E não importa o que vai vir, não importa se eu morrer, não importa se quem for morrer, nós temos que estar em Cristo Jesus, acreditar, ter fé. Porque, como eu falei, essa boa notícia, ela que traz esperança para ti. É a boa notícia que me traz fé. É a boa notícia que fala, como diz Mateus 24: quem perseverar até o fim será salvo. Então, essas palavras eu queria que você colocasse no teu coração. Deus está no controle de tudo, há esperança, não se preocupa, não entre em desespero. Deus está enxergando o teu problema, Ele está vendo a tua dificuldade. Se você estiver em Cristo Jesus, como diz o texto, se as palavras dele permanecerem em você, tudo que você pedir, Deus vai conceder. Então,
eu sempre falo isso. À medida que o tempo está passando, o tempo está mostrando que a Bíblia é totalmente verdadeira. Ia ter guerra, está tendo guerra. Mãe iria matar filho, está acontecendo isso. A Bíblia diz que teria doenças incuráveis, está acontecendo isso. Tudo que a Bíblia disse que iria acontecer, está acontecendo. Então, não é hora de desvincular de Cristo, é hora de permanecer em Cristo. Porque se você permanece em Cristo, como diz a palavra, você vai dar muito fruto. Porque o papel de um cristão que reconhece que Cristo fez por ele é constrangimento e começar a agir também como Jesus Cristo, dá muito fruto. Ter essa confiança em Deus. Fique em paz, querido. Deus te ama, Deus guarda a sua vida. Eu queria orar pela sua vida, eu queria orar com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por essa família que está me assistindo, por essa pessoa, Pai. Pai amado, eu oro para que o Senhor repreenda, Deus, essa doença do coronavírus, Pai. Deus, eu oro para que o Senhor, Deus, use os homens para que descubram uma vacina para curar o povo, Pai querido. O vírus está no meio de nós, mas antes do vírus estar no meio de nós, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. A Bíblia diz que o Senhor manda os seus anjos acampar ao redor daqueles que temem ao Senhor, Pai. Eu oro para que os enfermos sejam curados, Pai. Eu oro para que o Senhor cuide dos enfermeiros, dos médicos, da zeladora também que está lá dentro trabalhando, Pai amado, correndo risco, Pai. Eu oro para que, Deus, nós venhamos a passar dessa crise, Pai amado. Eu confio em Ti, Pai. É hora de permanecer em Jesus Cristo. É hora de nós, pregadores, liberar palavras de paz para as pessoas. Porque as más notícias, a ansiedade traz abatimento para a alma, mas a boa notícia, as palavras de Deus, elas trazem esperança para cada um de nós, Pai. Eu oro para que essas pessoas, Pai, sejam curadas, Pai. Eu oro para que a fé dessas pessoas sejam aumentadas, Pai. Abençoe nossa vida, abençoe nossa casa, Deus. Cuide de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.